Fala pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao curso Como Investir em Bitcoins. Agora módulo 1, vamos passar aqui no nosso roteiro do módulo. A gente está agora na aula 2 e a gente vai falar sobre fragilidades do Bitcoin. As coisas que ameaçam aí especificamente o Bitcoin. E eu decidi organizar essa aula para a gente falar sobre as 7 maiores ameaças ao Bitcoin. E à medida que a gente for falando, a gente vai chegar em ameaças cada vez mais relevantes mesmo. A gente vai começar por coisas um pouco menos prováveis aí de acontecer, tá? Talvez muito menos prováveis de acontecer, na verdade. Então, para começar, e se a internet fosse desligada? Tem muita gente que acredita que é muito perigoso investir no Bitcoin porque o Bitcoin é uma moeda virtual, uma moeda digital, né? Então, no caso, esse pessoal acredita que por estar na internet é uma coisa muito perigosa, porque a internet é uma coisa muito frágil, uma coisa que pode ser desligada, por exemplo. É muito complicado você desligar a internet, primeiro porque a internet é uma rede descentralizada. Assim como o Bitcoin, né, a rede blockchain, a internet é uma rede descentralizada. Então não tem um botão de liga e desliga. Por mais que alguns países tenham um controle muito grande da internet do seu território, quando você fala da internet a nível mundial, é uma coisa muito complicada de você conseguir derrubar. Porque existem vários servidores aí mundo afora sustentando essas informações que são acessíveis pela rede mundial de computadores. Então, assim, pessoal, desligar a internet realmente é uma coisa muito complicada para começar, porque é uma rede descentralizada. E existe também uma falta de interesse aparente em você desligar a internet, né? Imagina, todas as empresas, os governos, eles são extremamente dependentes da internet hoje em dia, né? Captam informações que ajudam aí a gerenciar os seus governos, os seus negócios. As pessoas também adoram a internet e acabam que as suas vidas aí estão cada vez mais relacionadas à rede. Então não existe um interesse aparente, pelo menos é o que a gente consegue enxergar, para simplesmente o pessoal desligar a internet, né, e sumir com essa rede do mapa. E uma outra coisa que é muito interessante da gente avaliar é que a internet ser desligada geraria um impacto financeiro muito devastador. O Bitcoin seria só um grão de areia nesse impacto financeiro avassalador, né, e esse impacto social também que seria caso a gente desligasse a internet. Então uma coisa extremamente improvável, porque é uma rede descentralizada, porque falta interesse e também porque o impacto financeiro ia ser muito grande. Então desligar a internet realmente não é uma alternativa, tanto para você acabar o Bitcoin, quanto para você resolver qualquer outro tipo de problema. Realmente a internet hoje é uma ferramenta indispensável para a humanidade. Então a segunda coisa seria, e se todos os nodes e mineradores fossem atacados, né? Isso é uma coisa que a gente acaba vendo aí o pessoal falar, pô, mas os nodes, os mineradores são realmente quem sustenta ali a rede blockchain. E se esse pessoal for fisicamente atacado? Se for alguém lá na casa deles e for destruir lá o computador e os equipamentos deles? Bom, pessoal, é uma rede descentralizada também, é claro, né? A rede blockchain, como a gente já falou, é mega complicado você organizar uma operação militar ou uma operação de guerrilha aí para sair matando minerador. É uma coisa realmente improvável que alguma organização ou governo consiga fazer isso a nível mundial, porque a rede blockchain, assim como a internet, ela também está, né, espalhada aí pelo globo. Então, para começar, essa seria a grande dificuldade. Outra coisa que poderia acontecer, mas imagina que esse ataque ele foi lá ocorrer naquela região da China, da Rússia, lá onde existem uma grande quantidade de mineradores e de Bitcoin, por exemplo. Beleza, você ia reduzir muito a quantidade de mineradores no mundo, mas o que ia acontecer em resposta a essa diminuição de mineradores? Você ia ver outras pessoas se interessando pela mineração porque ela ia se tornar mais lucrativa. Inclusive, por exemplo, se existisse realmente um grande ataque aos mineradores, que hoje são, como eu falei para vocês, e está aí na foto, aí vocês conseguem ver, hoje a mineração ela é feita com ASICs, né, que são equipamentos específicos para mineração. Se existisse um ataque muito grande a essa mineração, a mineração em computadores, né, em laptops e em computadores pessoais voltaria a ser lucrativa. Imagina aí o tanto de gente que estaria interessada em minerar bitcoins nos seus próprios computadores de novo, né? Uma oportunidade para você voltar a poder minerar bitcoins com lucro. Então assim, pessoal, esse é um problema que realmente o Satoshi amarrou muito bem, né? Se diminuir muito grande a quantidade de mineradores, vai tornar a mineração ainda mais lucrativa e vai aparecer gente querendo ganhar dinheiro, como sempre vai aparecer gente atrás de dinheiro. E a última coisa
se os nós, né, se os nós do sistema forem atacados, né? Mas se os nós forem atacados, não vai fazer sentido minerar. Então os próprios mineradores vão querer sustentar novos nodes, novos nós da rede blockchain, porque não faz sentido você minerar Bitcoin se você não tem nodes, né? Se você não tem os nós de mineração. Então, em relação a isso, o próprio sistema vai se adaptar caso exista aí esse improvável ataque físico a mineradores e a nodes, tá bom? A terceira coisa que pode ameaçar muito o Bitcoin, aí a coisa já começa a ficar um pouco mais plausível, é se o Bitcoin se tornar ilegal. Se o Bitcoin se tornar ilegal, realmente a gente pode ter aí um problema, mas não há como banir o Bitcoin do ponto de vista tecnológico. O Bitcoin ele é uma coisa completamente complicada de você banir. Por quê? Porque o Bitcoin ele é uma linguagem acima de tudo, né? E se ele é uma linguagem, cara, mesmo que você venha a proibir determinados sites ali, né, como a gente vê aí alguns países fazendo isso, por exemplo, a China bloqueia lá o Facebook, bloqueia outros sites que são aí perigosos aos olhos do governo chinês. Se você tentar fazer isso com os sites de Bitcoin, você, mesmo que o seu país consiga proibir todos os sites ali que você acessaria para transacionar Bitcoins, você conseguiria transacionar Bitcoins com o seu celular mandando mensagem de SMS. Você poderia mandar uma informação por mensagem para alguém que tem acesso à rede blockchain em um outro lugar, você mandaria sua chave pública e esse cara simplesmente conseguiria colocar a sua transação na rede blockchain. Então não há como você banir o Bitcoin do ponto de vista tecnológico, que é uma coisa muito interessante, porque mesmo se um governo chegar e falar, cara, aqui não pode, existem muitas alternativas para a comunidade para fazer isso. E para mim esse realmente nem é o ponto mais forte aqui, tá? Se acontecer alguma coisa em relação à ilegalidade do Bitcoin, isso vai acontecer de forma gradativa. Primeiro, o Estado ele vai atacar o que ele consegue atacar mais fácil, né? O Estado não vai sair proibindo o Bitcoin do nada. O que é muito provável que o Estado faça? Se ele vai chegar nesse nível de proibir o Bitcoin em um território, ele provavelmente vai começar a atacar as entidades, né? Por exemplo, as exchanges desse país. Ele vai chegar e vai falar, olha, você não pode fazer determinada coisa, vai começar a querer regular a exchange, vai querer começar a limitar a exchange como uma empresa. E aí o que vai acontecer é que vai começar a gerar um problema nesse estado, nesse país, nesse território, em relação a você comprar e negociar bitcoins. E à medida que esses movimentos vão acontecendo, o que geralmente acontece? A sociedade, a comunidade envolvida com Bitcoin, começa a criar alternativas às tecnologias centralizadas, né, que são mais vulneráveis ao Estado, tornando mais fácil, né, você negociar de outras formas esses bitcoins, né? Então a sociedade, a comunidade vai se adaptar. E vai se adaptar principalmente porque esse tipo de situação só vai ocorrer num país se ele tiver algum problema muito grave, né? Se tiver uma inflação muito grande, se houver um problema econômico muito grande, se ele tiver um governo, um Estado que não tem ali uma segurança de que pode controlar, né, a população de uma forma mais liberal, que precisa arrochar muito ali as rédeas da lei. Então, se isso acontece, né, se você tem algum problema nesse sentido no seu país, você já tem uma economia frágil, você já tem possivelmente uma inflação mais alta, e aí você tem uma população que está muito mais propensa a buscar alternativas como o Bitcoin do que em outros estados que vão estar ali com uma situação econômica mais estabilizada. Ou seja, a vontade da própria sociedade de não obedecer, vamos dizer assim, essa lei desse Estado autoritário é muito maior porque já existe uma bagunça nesse Estado. Então, a ilegalidade do Bitcoin ele é uma coisa assim completamente difícil de ser sustentada por qualquer Estado. Qualquer Estado que for tentar bater de frente com o Bitcoin pode até conseguir fazer isso num curto prazo, mas inevitavelmente o Bitcoin vai acabar superando porque o mercado sempre encontra uma saída. A gente pode fazer um paralelo com isso em relação a congelamento de preço, né? Teve estado aí que congelou o preço do dólar, nunca deu certo esse negócio em lugar nenhum. Teve estado que congelou o preço de combustível, nunca deu certo isso em lugar nenhum. E se você proibir o Bitcoin, se você sumir com o Bitcoin do mapa, é algo que pode ser feito um paralelo em relação a essas outras políticas, né, muito duras do Estado. Realmente é uma coisa que é questão de tempo para o mercado se adaptar e o Bitcoin ficar de novo disponível para a população desse território. Então, realmente é já um risco maior que a gente corre, mas também existe todo esse outro lado aí que é justamente o lado do próprio mercado acima
dessas regulações do Estado. Uma outra coisa que pode acontecer, que é uma ameaça ainda maior ao Bitcoin, é essa mineração de blocos vazios e o ataque de 51% da mineração, né, que é um ataque à mineração, né? A rede Bitcoin, ela é programada para seguir a rede que tem 51% do poder de mineração. Então, por exemplo, se vier uma entidade e comandar a mineração de Bitcoins e conseguir mais de 51% do poder de mineração, e não só isso, conseguir fazer que esse hash trabalhado ali, né, a prova de trabalho em hash, seja realmente maior do que 51% do que a rede do Bitcoin já existente, o que vai acontecer? Essa entidade vai ser dona da rede blockchain, porque a rede blockchain ela vai seguir a rede que tem a maior prova de trabalho. Então essa é uma ameaça real ao Bitcoin, porém eu vou contar para vocês algumas coisas aqui que vão deixar vocês um pouco mais tranquilos. Primeira coisa, pessoal, é preciso desmistificar essa história de blocos vazios. Por que o bloco vazio acontece, pessoal? O minerador, quando ele acerta lá a equação que ele vai receber a sua recompensa, esse bloco ele precisa ser verificado depois, certo? A gente já inclusive falou sobre as etapas de verificação no módulo anterior. Mas o que vai acontecer? Durante essa verificação, que demora alguns segundos, os mineradores não vão ficar parados esperando, espera aí que agora eu vou esperar para começar a minerar de novo. Os caras vão minerar. Só que o problema é, se ele colocar novas transações nesse bloco e tiver algum problema no bloco que está sendo verificado, o bloco dele vai ser invalidado. Então o que ele faz? Ele coloca só a transação da recompensa dele dentro desse bloco. Por isso, na verdade, não é um bloco vazio, é um bloco que tem uma transação, a transação da recompensa do minerador. E se ele conseguir acertar essa equação nesse meio tempo que o outro bloco está sendo verificado, ótimo, porque ele vai receber a recompensa dele, não tem erro nenhum aqui, porque ele não se comprometeu com outras transações, e isso não vai atrapalhar a rede, pessoal, isso vai ajudar a rede, porque vai ser mais um bloco com mais prova de trabalho, tornando a rede ainda mais segura. Então não existe problema nenhum em relação a blocos vazios. Agora, em relação ao ataque de 51%, eu vou dizer para vocês por que eu não me preocupo muito com ele. Porque ele custaria muito caro. Você quer saber quanto custaria um ataque de 51%? Espera aí que eu vou fazer a conta com vocês. Então é o seguinte, olha o tanto que ia sair caro o cara fazer um ataque de 51% à rede Bitcoin. Hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, a gente tem 72 milhões de terahashes de poder computacional na rede Bitcoin. Para você conseguir aí metade disso, que seriam 36 milhões de terahashes, você precisaria de 3.000 máquinas mineradoras de última geração, tá? Para você comprar isso aí, cara, você ia gastar mais de $1,5 bilhão de dólares. Fora isso, você ainda ia ter que pagar uma bela de uma conta de energia. Essa conta de energia, ela ia custar 50 milhões de dólares por mês, que dá 600 milhões de dólares por ano. Fora isso, amigo, você ainda teria que manter essas máquinas por um bom tempo funcionando para que você conseguisse juntar prova de trabalho suficiente para superar a rede Bitcoin no que ela já existe aí há 10 anos. Então imagina que ele ia ter que deixar isso aí rodando durante muito tempo para conseguir isso, com essa quantidade de máquinas. E ainda tem mais outro problema, amigo. Para você fazer isso, você ia precisar de tanta eletricidade que a gente está falando de 15% da energia elétrica produzida por Itaipu, ou 40% da energia elétrica produzida por Belo Monte. Então, cara, para você fazer isso sem chamar atenção é uma coisa extremamente complicada. O que nos leva ao nosso terceiro ponto. É impossível você fazer isso sem chamar muita atenção. E a comunidade não ia ficar parada vendo tudo se acabar. Se você vê que um governo ou uma entidade está fazendo um ataque como esse, está comprando muitos mineradores e pode colocar em risco a segurança do ecossistema, é muito provável que a comunidade de programadores, a comunidade como um todo do Bitcoin, vai querer fazer alguma mudança no software para poder simplesmente impedir que isso seja realmente concretizado. Então esse pessoal vai, por exemplo, mudar o algoritmo de mineração, vai fazer alguma coisa para que seja completamente inviável com esses equipamentos comprados por esse ameaçador aí da rede, conseguir realmente produzir uma ameaça à rede Bitcoin. Então hoje
é um problema que é muito menor do que era no começo, né? No começo da rede de Bitcoin, realmente a ameaça de 51% da mineração era uma ameaça muito plausível, né? Esse ataque de 51%. Mas hoje em dia que o negócio já ficou desse tamanho, cara, é realmente muito improvável que alguém consiga fazer isso, né? E à medida que ele vai fazer isso, que não chame atenção, que uma simples mudança lá no algoritmo de mineração não vai jogar esses bilhões de dólares que o cara gastou para atacar a rede Bitcoin no lixo, né? Então, assim, pessoal, é realmente uma ameaça que me preocupa muito, muito, muito pouco hoje em dia. Uma outra ameaça aí à rede Bitcoin seria a computação quântica, né? E essa daqui já começa a ser uma ameaça um pouco mais plausível, né? A gente também se preocupa um pouquinho com isso. Mas eu vou explicar para vocês por que eu não me preocupo tanto, tá? Não se trata de qualquer computador quântico que vai conseguir ameaçar a rede Bitcoin, decifrar a criptografia, né, que protege a blockchain. Teria que ser um computador quântico muito, muito, muito potente. Os computadores quânticos que existem hoje não são capazes de ameaçar a rede Bitcoin. E tem aí também uma outra questão. O Bitcoin não seria o único com problemas caso o computador quântico chegasse aí para ameaçar a criptografia. E isso significa que para o bandido não faz muito sentido você atacar o Bitcoin. Por quê? Porque o Bitcoin ele é um dos mais protegidos sistemas que você tem hoje quando você fala em criptografia, quiçá o mais protegido. Então o problema é, imagina que eu vou atacar o sistema mais seguro e mais protegido de criptografia para roubar ali 180 bilhões de dólares em market cap. Ou eu posso roubar um sistema muito menos protegido, que tem trilhões de dólares ali guardados, como por exemplo um grande banco ou alguma entidade aí de custódia de valores que seja centralizada. É muito mais fácil para o bandido atacar esse tipo de entidade do que atacar a rede do Bitcoin. Então não faz sentido para o bandido simplesmente ir lá e ser muito mais complicado você atacar a rede blockchain do que atacar uma rede centralizada mais fácil de ser atacada que tem uma recompensa muito maior. É claro que a computação quântica vai evoluir e aí é bem possível que ela realmente se torne uma ameaça real ao Bitcoin, mas é claro que a rede Bitcoin também não vai ficar parada. Existem já diversos estudos sobre blockchains quânticas, né, que são a prova, né, da computação quântica. Então, isso é uma questão de simplesmente tornar o algoritmo do Bitcoin resistente à computação quântica. E é claro que a comunidade já está de olho nisso. E à medida que esses projetos de computação quântica forem evoluindo, com certeza vão ser implementadas mudanças no Bitcoin para que ele continue seguro, inclusive em relação à computação quântica. Então, em relação a isso, eu também estou muito tranquilo. Uma outra grande ameaça ao Bitcoin seria, por exemplo, se o ouro se tornasse realmente uma opção melhor do que o Bitcoin no mercado no futuro. E aí a gente já está falando de mercado e é realmente uma preocupação que, pelo menos a mim, é uma preocupação que afeta mais do que essas outras questões que são mais técnicas. Quando a gente fala dessas questões do mercado, muita gente fala, por exemplo, que o ouro ele é melhor do que o Bitcoin, porque ele não está imerso nesses problemas da revolução digital que o Bitcoin enfrenta, como, por exemplo, a computação quântica, como, por exemplo, o ataque de 51%, a internet poder ser desligada e todas essas questões, né? O ouro está lá, já é milenar e tudo, então ele não está aí nesse foco da revolução digital e por isso ele acaba que é mais seguro como reserva de valor. Essa realmente é uma questão que é relevante e que realmente faz sentido, né? Afinal de contas, o ouro ele é um metal milenar lá, que é utilizado pela sociedade como reserva de valor há muito tempo e realmente ele não é envolvido em tanta tecnologia quanto o Bitcoin. Mas se você for pensar, o ouro não está fora do caos da revolução digital. E o próprio Bitcoin é uma prova disso. Gente, o Bitcoin está ameaçando aí o ouro, é claro que hoje numa escala de ameaça muito pequena, mas é possível que o Bitcoin venha ameaçar muito a capitalização de mercado do ouro, né? Poxa, você acha que realmente que o ouro não está inserido nessa revolução digital? O pessoal que estava mexendo com papel antigamente, né, as grandes produtoras de papel aí, empresas que produziam muito papel, você acha que essas empresas estavam preocupadas aí com o advento do computador no começo e tudo, preocupadas em de repente o seu smartphone substituir as resmas de papel que eles vendiam? Esse pessoal não estava preocupado com isso. Porém, aconteceu sim, né, dessas empresas acabarem
tomando aí grande parte do mercado do papel, simplesmente porque começaram a vender smartphone, celular e a roda adoidada, e o pessoal começou a usar menos papel. Então, o pessoal que está nesses mercados mais tradicionais, eles acabam não percebendo, né, que as mudanças elas vêm e elas vêm para ficar. Quando se fala em revolução tecnológica, você está falando de coisas que são muito difíceis de prever, né? Existiu gente aí falando que a internet ia ter o mesmo impacto do aparelho de fax para a humanidade. Então assim, pessoal, realmente eu acho que quem está pensando que o ouro está fora da revolução digital não está percebendo que existe aí um novo mercado financeiro se criando, grandes experimentos e tecnologias muito interessantes e que resolvem problemas realmente muito grandes, como por exemplo o transporte de dinheiro para lá e para cá, como por exemplo esse problema do Estado estar sempre ali tirando o seu pedaço no meio da história. Então olha, é questão aí de realmente ter uma percepção e uma análise mais detalhista em relação a esse cenário. Eu não acredito que o ouro está por fora dessa revolução digital. O Bitcoin ele não está na camada mais agressiva dessa revolução digital, que também é uma coisa interessante para o Bitcoin. Como a gente já falou, o Bitcoin ele está ali na camada Gênesis, né? Protegidos pelos experimentos das altcoins que estão ali realmente tentando o seu lugar ao sol, buscando a inovação que vai fazer elas se tornarem melhor do que o Bitcoin. Então o Bitcoin ele está se expondo a muito menos risco do que essas outras altcoins. Então, para quem acha que o Bitcoin realmente está correndo um grandíssimo risco, talvez ele não conheça muito bem essas características do mercado, né, de criptomoedas como um todo e a posição que o Bitcoin ocupa dentro desse mercado. E uma outra coisa, pessoal, assim, o Bitcoin ele representa o paradigma da descentralização no mercado financeiro. Então, muito mais do que você falar de um ativo que é melhor, que é mais eficiente, que é melhor por ser mais divisível, ou que é melhor porque é mais fácil de se transportar, você está falando de fato do paradigma da descentralização, que tem a ver com controle, que é muito relacionado à segurança, né, dessa reserva de valor. A gente já falou aí anteriormente como é um problema esse controle centralizado, né, por meio aí de estados, por exemplo, em relação a imprimir mais dinheiro, inflação, esse tipo de coisa. O ouro ele está concentrado na mão de algumas empresas no mundo, que tem grandes jazidas de ouro no mundo, que tem realmente um controle muito grande sobre esse negócio. Então, na verdade, quando você compra ouro, você está bem na mão desse pessoal, né? Por mais que eles não queiram, né, prejudicar o mercado, e eu achar que é muito melhor você ser dependente de algumas empresas do que de um estado ou de alguns estados, eu confio mais em entidades, em empresas do que em estados, é muito melhor você confiar na tecnologia do Bitcoin do que em um grupo de empresas. Então, assim, o Bitcoin ele representa esse paradigma da descentralização. Então, eu não acredito nessa hipótese do ouro ser melhor no longo prazo do que o Bitcoin por causa desses motivos aqui que eu expus a você. Se você tem uma opinião diferente, deixa aí nos comentários, porque eu acho que vai ser uma coisa bem interessante da gente discutir e de entender o seu ponto de vista. Bom, pessoal, e para mim a ameaça mais relevante em relação ao Bitcoin, uma fragilidade aí que o Bitcoin possa vir a ter, é justamente o risco de decisões ruins em série da comunidade ou de uma centralização na comunidade do Bitcoin. A gente sempre falou, né, nas outras aulas, da importância do Bitcoin, da posição do Bitcoin na camada Gênesis, das altcoins na segunda camada, da comunidade podendo ali aplicar as melhorias ao Bitcoin sem se expor a grandes riscos. Porém, o grande problema que a gente poderia vir a ter é essa comunidade não se comportar como deveria, não ter a descentralização que precisa ter ou tomar decisões ruins. Porém, a gente tem aí algumas coisas que são alentos, né, para nós em relação a esse risco, que é, para mim, o risco maior que a gente tem aí. Por isso a gente precisa ficar de olho nas notícias e estar sabendo sobre tudo que está acontecendo. Na camada dos desenvolvedores, há uma experiência pregressa sendo desenvolvida desde a ARPANET. Então, assim, é muito interessante porque o Bitcoin ele não é o primeiro projeto descentralizado aí de grande porte que a gente tem aí no mundo, né? Primeiro veio a internet como um todo, e durante o desenvolvimento da internet foi preciso tomar decisões em ambientes de trabalho de software aberto ali, né? Em ambientes de trabalho onde essa tomada de decisão tem estruturas diferentes.
E da ARPANET veio muito conhecimento para a rede Bitcoin, e essas tomadas de decisões, pelo menos da camada ali dos desenvolvedores do Bitcoin, é muito influenciada por essa experiência pregressa aí da ARPANET, que vem desde 1969 aí, desenvolvendo, né, dentro dessa comunidade de programadores, processos de governança para tomada de decisão de melhorias de software, principalmente open source, né, o software aberto aí, como a gente conhece aqui no Brasil. Uma outra coisa que foi muito interessante que veio da ARPANET foram alguns mecanismos processuais que são hoje muito importantes para a governança do Bitcoin como um todo, chamados de BIPs, ou Bitcoin Improvement Proposal. Isso é uma coisa muito legal porque inclusive inclui os outros dois agentes importantes aí dentro do ecossistema do Bitcoin, não deixa só a turma ali da programação trabalhando sozinha sobre esses desenvolvimentos. Por quê? Porque o Bitcoin Improvement Proposal, a BIP, ela torna muito mais fácil você ver e ler o que está sendo proposto ali para uma melhoria do Bitcoin. E ele deixa claro o processo que essa melhoria precisa seguir até chegar a ser implementada no futuro. Então os mineradores, que são uma outra parte interessada, têm mais acesso agora às informações de desenvolvimento do Bitcoin. Os usuários, que são uma outra parte interessada, né, esse pessoal que roda nodes, que roda os nós aí de armazenamento do livro contábil descentralizado, também tem mais acesso a essas melhorias na rede Bitcoin. E também os próprios desenvolvedores aí têm uma organização maior sobre o que está sendo proposto ou não. Então esses três agentes são os grandes agentes aí do ecossistema do Bitcoin. Os mineradores, os usuários e também os desenvolvedores. Né? Por muito tempo existiu aí uma suspeita de que existia uma dominância dos desenvolvedores, principalmente na época da Bitcoin Foundation, né? Que foi uma época muito polêmica aí, porque foi uma fundação que acabou, depois de um tempo aí, gerando suspeitas de corrupção e algumas coisas nesse sentido, só que isso daí acabou. Então, naquela época, o pessoal ficou muito preocupado com a centralização de poder na mão dos desenvolvedores. Depois apareceu uma preocupação da centralização de poder na mão dos mineradores, né? Porque existe um mecanismo chamado ativação, né? Imagina, quando uma melhoria ao Bitcoin ela é proposta, ela passa por diversas fases, né? E depois que ela é desenvolvida, né, que está tudo certo ali, vamos dizer assim, ela vai para o momento da ativação, que é onde a comunidade vai dizer, cara, nós estamos prontos para que essa atualização do software seja colocada em prática. E essas ativações geralmente eram feitas ouvindo a voz do hash power, né? O hash power que é uma coisa que vem dos mineradores. Então, os mineradores falavam, olha, nós estamos prontos para essa atualização. E por causa disso, e por causa de certa centralização, né, na mineração, porque aconteceu que grandes grupos decidiram entrar na mineração, o pessoal começou a achar que existia uma dominância dos mineradores sobre as decisões do Bitcoin. Só que aconteceu uma coisa muito interessante, um evento histórico no Bitcoin, que ele provou que existe sim uma descentralização. O que aconteceu, pessoal? Teve uma atualização chamada SegWit, Segregated Witness, que era uma atualização que envolvia ajustar algumas coisas relacionadas à assinatura de cada transação. E esse ajuste, quando fosse feito, deixaria o caminho livre para a Lightning Network, que é uma rede de alta velocidade dentro do Bitcoin que serve para transações, né, mais rápidas e mais baratas, o que é uma coisa fantástica. Depois a gente pode conhecer melhor essa rede. E o que aconteceu? Além disso, essa atualização estava resolvendo um problema dos mineradores, que era um aumento da capacidade dos blocos receberem mais transações. Só que os mineradores, eles queriam que o problema fosse resolvido de outra forma. Eu vou explicar para vocês por que eles queriam que fosse resolvido de outra forma. O pessoal queria que o bloco do Bitcoin aumentasse em tamanho de megabytes, que ele fosse maior para caber mais transações. Só que para você fazer esse tipo de mudança, você teria que fazer um hard fork, que chama, que é uma atualização um pouco mais brusca, que exige que todos os nodes
sejam atualizados para que os bitcoins sejam validados. E é claro que é uma coisa muito mais difícil de se fazer, porque você precisa de toda uma coordenação da comunidade. Até hoje todas as atualizações do Bitcoin foram feitas através de soft fork, que é um tipo de atualização mais fácil, mais branda de se fazer. E aí o que aconteceu? Esses mineradores eles começaram a fazer uma pressão para que fosse feito esse hard fork e aumentasse essa capacidade de armazenar transações dentro de cada bloco. E o pessoal, por outro lado, queria aprovar logo essa atualização do SegWit, porque já tinha sido combinado, já estava tudo muito bem discutido, já estava tudo muito bem amarrado. Só que os mineradores começaram a fazer uma pressão política, porque a ativação da atualização do SegWit só aconteceria se os mineradores fizessem a sinalização dessa ativação através do hash power. Então eles colocam lá uma pequena informação quando eles estão minerando esses bitcoins, e essa pequena informação no hash power dá a validação de que a atualização está pronta para ser executada. Então estava todo mundo aguardando os mineradores fazerem essa sinalização, e eles começaram a fazer uma politicagem em relação a isso. Fizeram inclusive um acordo entre grandes mineradores, conhecido como New York Agreement, que foi uma conversa que eles tiveram lá em Nova York dentro de um evento de criptomoedas, que eles decidiram que iam fazer a atualização, que iam apoiar a atualização, desde que depois de 6 meses houvesse o hard fork, que ia aumentar a proporção ali, a capacidade do bloco de receber novas transações, tornando a mineração mais lucrativa. Só que aí o que aconteceu? Ao perceber que toda aquela discussão era uma discussão de política, que era uma coisa que não deveria acontecer dentro da governança do Bitcoin, os usuários começaram a fazer uma pressão muito grande nas redes sociais, e inclusive teve um deles que fez uma BIP, né, uma proposta de improvement no Bitcoin, onde ele falava que a atualização do SegWit deveria ser aprovada e ativada, na verdade, pelos usuários e não mais pelos mineradores. E ficou ali uma grande discussão, né, uma grande repercussão nas mídias sociais, e esse embate entre mineradores e usuários começou a virar uma coisa muito polêmica. E aí teve um outro cara que apareceu com uma ideia que era a seguinte: olha pessoal, no caso dos mineradores, vocês não querem perder essa ativação que vocês fazem através do hash power, porque isso dá a vocês essa ilusão de domínio da rede, e no caso dos usuários, vocês não querem que os mineradores condicionem um hard fork no futuro para atualização do SegWit. Ele pegou e fez essa proposta, mais uma BIP, e essa BIP apaziguou o ambiente, e aí o pessoal decidiu, os mineradores decidiram aprovar a atualização do SegWit. E aí depois dessa atualização do SegWit subir para o ar, alguns mineradores lá daquele grupo lá do New York Agreement, eles acabaram dando continuidade na ideia do hard fork. Só que aí, alguns meses depois, eles perceberam, com a análise do mercado futuro, né, de índices futuros aí dessa nova moeda que surgiria depois do hard fork, que o próprio mercado comprador não estava dando o mesmo valor, estava dando menos valor a essa moeda do que o Bitcoin, que seguiria sem o hard fork. Então o que acontece foi que nessa ocasião ficou provado para todo mundo que os mineradores não têm um domínio sobre o Bitcoin, que eles não têm esse domínio sobre a governança do Bitcoin, e que os usuários têm sim uma força muito grande, e que além dos usuários, que são ali os proprietários dos nodes, né, as pessoas que hospedam nodes, os próprios compradores e donos de Bitcoin também têm uma relevância muito grande. A decisão ali dos mineradores abandonar a questão do hard fork veio das pessoas que não tinham interesse em comprar aqueles bitcoins ali depois do hard fork. Então você percebe que existe uma camada de governança muito complexa no Bitcoin, mais complexa do que em qualquer outra criptomoeda, e que essa complexidade vem mostrando uma robustez e uma maturidade muito interessante, porque afinal de contas, com o declínio da Bitcoin Foundation lá no começo, lá, que era a suspeita de que os desenvolvedores tinham hegemonia ali, tinham poder sobre o Bitcoin, isso caiu por terra. Então os desenvolvedores não eram os grandes poderosos.
Depois o pessoal falou muito sobre os mineradores. Não, os mineradores, negócio de ativação por hash power, eles que são quem manda, são os mineradores que mandam no Bitcoin. Só que isso também não se provou verdade nesse evento, onde os usuários fizeram uma pressão muito grande, os mineradores tiveram que acatar, e aí depois os mineradores, mesmo assim, depois de ainda insistir na história, perceberam que o mercado ele estava ditando a história e os mineradores eram ali simplesmente prestadores de serviço para esse mercado. Então é claro que os mineradores são mais do que prestadores de serviço, né? Eles têm uma opinião mega relevante, porém essa opinião não é mais relevante do que a de ninguém dentro da comunidade. Isso ficou muito claro nesse evento, assim como ficou muito claro em outros eventos de que a opinião dos desenvolvedores não é mais relevante do que o da comunidade como um todo. Enfim, pessoal, essa é uma comunidade que tem uma governança descentralizada, é um experimento muito novo na sociedade, é algo que realmente o projeto do Bitcoin como um todo tem aí a maior quantidade de pessoas tentando lidar com uma cadeia de tomada de decisão descentralizada, e esse foi um evento que foi muito positivo nesse sentido. E é realmente nessa área aí das atualizações do Bitcoin, na camada da governança do Bitcoin, que a gente precisa tomar mais cuidado, que a gente precisa estar mais atento, entendendo o que está acontecendo, porque realmente as grandes vantagens do Bitcoin estão relacionadas a essa comunidade responder, né, às ameaças e às melhorias que precisam ser feitas. Então essa comunidade precisa estar bem azeitada, precisa estar fazendo um bom trabalho para que realmente o Bitcoin seja a moeda dominante aí durante todos os próximos anos que vem à frente aí do desenvolvimento dessa inovação, que é realmente algo que é o paradigma da descentralização dentro do mercado financeiro. Mas para que o Bitcoin continue sendo esse agente, né, descentralizador, ele precisa realmente estar bem de governança, ele precisa realmente estar tomando boas decisões de melhorias e respondendo às ameaças que vierem aí ao longo do tempo. Então realmente, pessoal, eu acho que essa é a ameaça mais relevante aí em relação ao Bitcoin. A gente precisa estar de olho no que está acontecendo. Recentemente a gente teve excelentes notícias em relação à governança do Bitcoin e a essa camada de tomada de decisões da comunidade, beleza? Então, resumão do tio, falando agora de riscos e fragilidades do Bitcoin nessa aula. A gente falou primeiro sobre o colapso da internet. Essa é uma coisa muito improvável de acontecer. A gente viu lá que a internet também é uma rede descentralizada, existe aí uma falta de interesse em colapsar a internet. E além do mais, a gente teria aí um impacto econômico muito grande caso a internet fosse desligada. O ataque físico a mineradores e nodes, a gente percebeu aí que também é muito complicado, porque é uma rede descentralizada, e além disso ia tornar a mineração mais lucrativa, o que provavelmente ia atrair novos mineradores para entrar aí dentro dessa competição aí por bitcoins. O Bitcoin se tornar ilegal, a gente viu que é um processo que deve acontecer gradualmente, se for acontecer em algum estado, e também que isso só deve acontecer em um estado que já está com problemas econômicos muito graves, e que isso pode acabar tornando a população mais suscetível a adotar aí medidas para realmente utilizar o Bitcoin para se proteger da inflação excessiva desse país ou qualquer outro problema relacionado a controle estatal das finanças. O ataque de 51%, a gente falou aí no começo da rede Bitcoin, era realmente uma preocupação muito grande. Hoje que o negócio está cada vez maior, custa muito caro, a gente fez a conta, mais de 2 bilhões de dólares, mesmo assim esse investimento desse ameaçador aí da rede não estaria garantido que ia dar resultado, fora que o cara ia precisar de 15% da energia elétrica de Itaipu, 40% da energia elétrica de Belo Monte, um absurdo, o que chamaria muita atenção, e é claro, a comunidade não ia ficar parada, ia fazer alguma coisa, ia mudar o algoritmo de mineração, ia correr atrás de resolver esse problema e eliminar essa ameaça. A computação quântica que a gente viu aí, que recentemente a gente tem computadores quânticos aí em funcionamento no mercado, é claro, porém esses computadores não são poderosos o suficiente para ameaçar a criptografia do Bitcoin, porque a criptografia do Bitcoin é uma criptografia realmente muito avançada, que tem uma prova de trabalho muito grande. Então a gente até cogitou aí, se houvesse essa possibilidade, o próprio bandido procuraria ali uma alternativa melhor do que o Bitcoin, porque existem alternativas onde a recompensa seria muito maior e seria muito mais fácil de atacar do que a rede Bitcoin.
Outra coisa que a gente conversou foi sobre o ouro se tornar uma opção melhor, o ouro superior ao Bitcoin, uma opção melhor no mercado. E essa realmente é uma discussão plausível, porém a gente acredita que o ouro não está aí imune a todas as ameaças aí dessa revolução digital que vem aí engolindo tudo que era tradicional no mundo, né? A gente vê que o próprio Bitcoin é um exemplo disso, uma ameaça ao ouro, apesar de ser uma ameaça muito pequena hoje em dia, e que existiram vários exemplos aí de mercados mega tradicionais que acabaram perdendo espaço porque simplesmente não perceberam e não evoluíram as possibilidades que poderiam, as novas possibilidades que a revolução digital traz. Então o mercado financeiro não vai ficar para trás, eu não acredito que esse seja o cenário. É super discutível. Se você quiser conversar comigo sobre isso, quiser deixar o seu comentário, por que você acha que o ouro de repente pode se tornar uma opção melhor do que o Bitcoin no futuro, a gente pode conversar sobre isso, mas eu não acredito nessa possibilidade, até porque o Bitcoin representa o paradigma da descentralização dentro do mercado financeiro e o ouro realmente tem ali uma centralização na mão de algumas grandíssimas empresas aí do mercado financeiro. Outra coisa que a gente falou sobre as decisões ruins da comunidade do Bitcoin, que poderia aí realmente gerar problemas aí e ser uma ameaça para o Bitcoin. Essa é uma parte dessa aula que eu acho realmente que a gente precisa estar atento, a gente precisa estar de olho. Se você vai investir uma proporção muito grande do seu capital em Bitcoin, você precisa estar atento às notícias e acompanhando o que está acontecendo, porque realmente a questão da comunidade se comportar bem, a governança do Bitcoin ser bem conduzida, eu acho que é uma questão bem relevante. Inclusive o bloco Bitcoin deve fazer alguma coisa no sentido de informar as pessoas que quiserem assinar aí a nossa newsletter em relação a isso. Se você tiver algum interesse de receber alguma informação relacionada a essa questão de governança do Bitcoin, manda um e-mail para a gente, que provavelmente a gente vai estar saindo com um produto, se não já tiver saído quando você estiver vendo esse vídeo, que vai informar periodicamente a respeito dessa celeuma aí da governança do Bitcoin, beleza? Então é isso, pessoal. A próxima aula a gente vai falar sobre golpes no mercado e até a próxima aula. Um grande abraço.